palavra nessa noite que será exposta, ela fale conosco, Senhor, de uma maneira toda especial. Ajuda o teu povo, Senhor. Estamos completamente, altamente carentes da tua ajuda, da tua misericórdia, da tua paz, da tua bênção, Senhor. No nome santo de Jesus, o teu Filho amado, pedimos a tua graça, Senhor, a tua gloriosa graça. Fala conosco, em o nome de Jesus. Nós te oramos, Senhor, te bendizemos e já te agradecemos para a tua glória no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, meus amados irmãos, começando aqui com alguns hinos da nossa harpa cristã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hino de número 156. É isso mesmo, irmão? 156. Aleluia. E cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. O bom Pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura amou-me, caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, com seu sangue restaurou minha Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-me, tu és meu. jamais senti tão grande amor Como essa do meu bom pastor. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, com seu sangue restaurou minha Deus. por ele sou querido, que Graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. assim ovelha dele sou, E com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, com seu sangue restaurou minha Deus. eu sigo alegre E agora Deus dá poder cabal e graça salvadora, defende-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, com seu sangue restaurou minha Deus.
Aleluia. Glória ao Senhor para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bênção de Deus. Próximo hino da nossa harpa cristã, hino de número, glória a Deus, 107. 107, firme nas promessas de Jesus. Écio? Amém. Firme nas promessas do Senhor, o Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas De Jesus, oh Cristo. firme, firme, sim, firme nas Promessas de Jesus. Firme nas promessas. de não falhar. Quando as tempestades vêm minha, Sola, pelo verbo vivo ele trabalha. firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas. De Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas Promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo. assim, purificação no sangue para mim. na liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas Promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. em amor ligado. Com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória, louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Outro hino da harpa cristã. Qual hino? Glória a Deus. 88. Jesus meu Rei, Mestre Senhor. Vamos lá. Agora aqui uma nota um pouquinho mais alta para a gente abrir mais a garganta, né? Bem alto. É baixo aqui? Mais alto. Jesus meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me. Enquanto Eu aqui viver da vida ao fim, revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verais louvor, fervente gratidão.
Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil Do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. sorrisos teus verei brilhar. Se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar, E descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, que maravilha. Amém? Mais um louvor da harpa cristã, bem bonito. Louvor de número 193. 193. Alma bate. 193. Por que te abate, ó minha alma? Se tu, minha alma, a Deus suplica, E não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas, e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede Por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos os males salva, e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. verás em breve As dores findas do dia alegre, a sua vinda. de Cristo tarda, Espere ainda mais um pouquinho e o verás. porque te abate,
ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Amém. Que lindo, né? A gente poder louvar a Deus nessa noite, com alegria de estar na casa do Senhor. Maior prazer não há, mas alegria não existe. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso prateador. Foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prateador dos reis, foi que eu nasci, orei. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Oh, glória a Deus. Peguei duas notas aqui, duas notas altas ainda. Ficou alta para cantar. Cantar na nota certa é bom. Mas se cantar fora da nota, é diferente, não é? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus para todo sempre. Meus queridos irmãos, hoje é uma noite para a gente comemorar com alegria, com gratidão, com prazer infinito o que nós somos, o que nós temos e o que Deus preparou para nossas vidas. Glória a Deus. É um momento único, ímpar em nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre.
Tu me sonda, em tudo me conhece, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei. Desde o ventre, eu ainda nem eras, já eras tu comigo, isso eu também sei. Mas apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, tirei tua mão, e tu conservarás em paz este meu coração. E quem afastará teu espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo aonde eu for. Tu me sonda, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei. Desde o ventre, eu ainda nem eras, já eras tu comigo, disso eu também sei. Mas apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tua mão, e tu conservarás em paz este meu coração. E quem afastará teu espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo aonde eu for. Aleluia. Para sempre seja louvado o nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha do céu. Irmão Wellington, louva o Senhor com a canção aí. Aqueles hinos bonitos que você canta no playback, que você tem mais instrumentalidade com o playback, né? Do que só o violão, mas louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto o irmão Wellington vai louvar o Senhor, a gente aproveita e vamos ofertar nessa noite para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, da vitória da tua igreja, Senhor, aqueles que contribuem, abre portas, Senhor, para o teu povo, porque tu és o Deus de misericórdias, da vitória. Em tudo, no nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Salve os amém. irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvar o hino aqui bastante conhecido de cada um de nós. É comum a gente chegar nessa época ter sonhos, né? E sonhos que às vezes não se realizam, e muitas vezes a gente se desespera e esquecemos que o tempo é do Senhor. Ele age na hora que Ele quiser, né? Glória a Deus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova
e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Não, sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Glória a Deus. Amém. Minha Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Deus abençoe o teu povo nessa noite. Mais uma vez nós te oramos, pedimos a tua bênção e a tua misericórdia sobre cada um no nome de Jesus. É o que nós te oramos, Senhor, te pedimos, já te agradecemos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, quero nessa noite ler com os irmãos um texto da palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus. Lucas, o evangelista Lucas, quem puder ficar de pé, fique em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas 2. Vamos ler nessa noite o texto da palavra de Deus, relativo ou relacionado ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite oportuna, queremos ler esse texto em nome de Jesus, com os irmãos que estão aqui na igreja, com os irmãos que nos veem através da rede social, ou nos veem agora ao vivo, ou nos verão depois, mas
que essa palavra seja direcionada aos nossos corações. Leiamos em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriu-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem. Amém, meus irmãos. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nessa noite chamada para nós, no Brasil e no mundo, praticamente todo mundo, é comemorado hoje, é considerado hoje o nascimento de Jesus, ou a noite de Natal, não é? Noite essa que não traz mais a expectativa que trazia outrora, não é? Eu lembro de anos passados que a gente, os cristãos, católicos, evangélicos, né? Todo o povo chamado cristão tinha bastante reverência e voltava-se com muita ênfase para este dia, né? Com muita força, tanto de um lado religioso, como de um lado mais bíblico, mas enfim, de modo geral, havia muito mais comoção no coração dos homens do que nos dias em que vivemos, né? Em que cada dia que se passa, o sentido do nascimento de Jesus e o presente que Deus nos dá fica mais distante da realidade dos homens, inclusive dos cristãos, daqueles que se auto-intitulam, se denominam cristãos. Mas uma coisa nós temos que pensar, meus amados irmãos: nada acontece nesta vida por acaso, ou acontece aleatoriamente. Nada que nós vemos, sentimos, contemplamos e testemunhamos nos dias atuais está fora do contexto de que Deus já previu há muito tempo atrás. Por exemplo, os dias em que vivemos estão em vários textos da palavra do Senhor, quando Deus usou os profetas, os santos apóstolos, dizendo que os dias que viriam, os quais são esses que nós vivemos aqui agora, seriam tempos difíceis, tempos de trevas, tempos de pecados, tempo de frieza do amor, espiritualmente falando. E é exatamente o que nós estamos vendo, contemplando, sentindo, né? E estamos exatamente dentro deste contexto de falta de espaço para Deus, falta de lugar para Deus. Glória a Jesus. Veja que o texto que nós lemos aqui nessa noite, né? Lucas nos conta um pouco de como aconteceu naquele ano, né? Isso há mais ou menos aqui 2000 anos passado, como era feita o alistamento das pessoas, era uma espécie de censo, né? E José, junto com Maria, sua esposa, né? Saíram
da Galileia e foram para Judéia, exatamente para uma cidade chamada Belém, chamada a cidade de Davi, porque eles eram daquela região, eles eram cidadãos daquelas terras de Belém, e ele foi também a fim de se alistar com a sua esposa, que naquele dia, ou naquele momento, ou naquele período, estava grávida. Grávida, no capítulo 1 desse mesmo evangelista Lucas, o evangelho de Lucas, nos conta qual a forma que Maria engravidou, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Ela ficou grávida do Filho de Deus, e aqui ela está exatamente no momento, nos dias de dar à luz. Estavam ali, exatamente no versículo 6, nos diz que eles estando ali, naquele local, e cumprindo-se os dias que ela havia de dar à luz, de forma aqui explicativa, nós diríamos hoje, Maria estava grávida e certamente no seu 9º mês, no tempo exato de dar luz ao filho, e diz aqui o texto, no versículo 7, que ela deu luz o seu filho primeiro, o primogênito, porque pela palavra de Deus nós vamos depois, por que primogênito? Por que primeiro? Primeiro porque, segundo os evangelhos, Maria teve Jesus, o Filho de Deus, de obra muito milagrosa, ela concebeu de obra milagrosa, mas depois ela teve normalmente mais filhos, que alguns cristãos muitas vezes tendem a não crer e não aceitar, mas esse é um fato que o evangelho nos conta, A Bíblia inclusive não só diz que ela teve mais filhos, mas como dá o nome de filhos homens, e também diz que ela teve filhas, mulheres, as quais não tem o nome delas na Bíblia, mas diz que ela teve filhos e filhas. Então aqui ela deu à luz o seu primogênito filho, chamado Jesus. E o texto aqui diz, no versículo 7, que nós lemos, do capítulo 2, que havendo dado luz, envolveu, enrolou, amparou em panos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E também o deitou numa manjedoura. Veja só, irmãos, interessante isso aqui, Maria embalou Jesus, certamente com a ajuda do seu esposo José, segundo a tradição. José era bem mais idoso do que Maria, Maria era bem mais jovem, certamente José era bem mais experiente, e ajudou-a a conter a criança, a ampará-lo, enrolar, proteger, cuidar do menino, certamente em panos, já certamente previamente preparados, porque como eles foram para esse lugar de alistamento, eles certamente, e ela estando já no tempo de dar à luz, eles levaram panos, certamente necessários para providenciar esse trabalho que também acreditamos que não foi tão fácil assim. E depois, o texto aqui nos diz que eles deitaram o menino numa manjedoura. Veja só, irmãos, manjedoura entende-se como que um lugar onde os animais se alimentam, onde comem os animais, ou uma estribaria, algumas traduções falam estribaria, Seja como for, meus amados irmãos, a gente pode detectar na palavra do Senhor, contemplar na palavra de Deus que Jesus é o maior exemplo de humildade para toda a humanidade. Humildade essa que a humanidade não está nem aí. E nos dias atuais, irmãos, esta hora talvez ainda, se você der uma voltinha nos shoppings dessa cidade, do nosso estado e do nosso país, você vai encontrar milhares e até milhões de pessoas buscando um Natal que a Bíblia não nos recomenda, Ou seja,
o chamado Papai Noel tomou há muito tempo, ou anos, o lugar de Jesus. Não é? Os Papais Noéis da vida tomaram o lugar de Jesus há muito tempo. Mas, querido, o Evangelho não é isso que o mundo celebra. Não é isso. O texto diz aqui que ele foi colocado na manjedoura. E o texto do versículo 7 termina de forma, e é aqui que eu quero dar ênfase a essa palavra nessa noite. Termina dizendo que ele foi enrolado em panos, a criança, o menino Jesus, colocado numa manjedoura. Veja só, o lugar não foi numa casa, não foi num lugar propício para um infante nascer, não foi num lugar preparado, né? Não foi em nenhuma sala de maternidade, de hospital, nem numa casa comum. Foi numa manjedoura. Por quê? O texto está me dizendo, porque não havia lugar para eles na hospedaria, ou na estalagem, ou no lugar em que as pessoas alugavam casas e pousadas para ficarem durante aqueles dias em que estavam na cidade de Belém. Glorificado seja o nome de Jesus para todo sempre. Meus amados irmãos, esta palavra ela fala de muitas formas para cada um de nós, né? De muitas formas para cada um de nós. Por que que Jesus nasce num lugar como esses, entre os animais? Né? Não que os animais sejam ruins, né? Não que os animais sejam mal, pelo contrário, os animais são perfeitamente domésticos ou domesticáveis. E os animais vivem exatamente da forma em que Deus o colocou para eles viverem, né? O único ser que tem desobedecido a Deus desde a sua criação até aqui é o ser chamado homem. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu achei interessante uma palavra que a irmã colocou ontem no grupo, dizendo que Deus falou com a terra. Quando Deus criou todas as coisas, a terra produziu plantas, né? Todo tipo de árvores, e até hoje continua sendo assim. Mas a árvore, para crescer, para desenvolver e para dar frutos, ela precisa do solo, né? Se ela não estiver no solo, fixada, firmada, suas raízes, ela não cresce, ela não dá frutos. Também a irmã colocou lá aquela palavra, achei interessante. Os peixes foram criados por Deus para viverem nas águas. E nenhum peixe sobrevive fora da água. Não é? Fora da água. E a mensagem dizia o seguinte: as árvores sem a terra, elas não sobrevivem. Mas a terra sem árvores continua sendo terra, solo. Os peixes não vivem sem água, mas a água sem o peixe continua sendo a mesma água. E ela dizia naquela mensagem, louvado seja Deus, que Deus criou o homem para ser ligado a Ele, para ser dependente de Deus. O homem sem Deus não é nada. Deus sem o homem continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então aqui o texto diz que não havia lugar para eles na estalagem, por isso que Jesus nasceu naquele lugar. Queridos, continuamos hoje de uma forma aleatória, de uma forma vulgar, sem lugar para Deus nos nossos corações muitas vezes. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Na vida de muitos que se auto-identificam como cristãos, também Jesus não tem lugar para eles nos seus corações, nas suas casas. Quantas pessoas estão trocando o louvor a Deus, a consagração a Deus, o temor a Deus, o servir a Deus, o reverenciar a Deus, por coisas fúteis, por coisas supérfluas, por coisas muitas vezes vãs e banais. Quantos chamados cristãos, irmãos, e nessa noite de Natal, estão fazendo suas festas, suas comemorações, coisas que a palavra de Deus não nos ordena,
não nos inspira, não nos manda fazer. Louvado seja Deus. Quantas pessoas têm perdido o vínculo, a comunhão, né? A reverência, a prioridade de louvar o Senhor e de ter o lugar de Deus na sua vida, mas a exemplo dos moradores de Belém naquele tempo, em que Jesus não encontrou lugar nem para nascer. Há muitas e muitas pessoas no Ceará, no Brasil e no mundo, que também Jesus não tem lugar nos seus corações para viver e nem para nascer. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra muito atual e muito autoexplicativa, autodidática para nós nessa noite. Glória a Deus. O que é que nós temos que fazer? Buscarmos ao Senhor, termos compreensão de que Deus, querido, Ele continua sendo Deus. Tendo nós espaço para Jesus ou não em nosso coração, Ele continua sendo Deus. A vontade dEle será estabelecida no mundo. Glória a Deus. Olha, meus amados irmãos, não tem quem consiga mudar os desígnios de Deus para este mundo. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aqueles que buscarem o Senhor, aqueles que abrirem os seus corações, ou seja, suas portas ou as suas casas no sentido espiritual, para que Jesus possa nascer, eles serão mais do que vencedores e mais do que felizes. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora, por que isso acontece? Por que isso é assim? Por que isso é, meus amados irmãos? Porque o conhecimento de Deus, ou a ignorância a respeito de Deus, ela é uma tônica desde que Deus criou o mundo. Glória a Deus. Agora, o conhecimento de Deus, querido, é que nos leva a termos vontade, a termos desejo, a termos ânimo, para que o Senhor encontre lugar nas nossas vidas. Por que Jesus não teve lugar para nascer naquela noite na cidade de Belém ou na cidade de Davi? Porque a ignorância daquele povo era tal que não compreenderam. Você imagina que se alguém de sã consciência entende que Jesus estava para nascer naquela noite na cidade de Belém, certamente se alguém tivesse essa consciência de que Jesus estava para nascer ali, irmãos, mesmo que a sua pousada já estivesse cheia, mesmo que a sua estalagem já estivesse toda alugada, mesmo que seus espaços físicos estivessem já todos cheios ou preenchidos com pessoas, se alguém não é ignorante, tem consciência de que é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o presente de Deus, que estaria agora no ventre de uma mulher chamada Maria para nascer, eu acredito que se não fosse pela ignorância, qualquer morador ou qualquer locatário da cidade de Belém deixaria Jesus entrar na casa dele. Certamente ele sairia até de dentro de casa para que Jesus pudesse entrar no ventre de Maria e nascer na sua casa. O que levou a Jesus não ter lugar na estalagem foi a ignorância daquele povo, porque não conheciam o Salvador que estava chegando. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, o que é que leva a uma pessoa a não dar lugar para Deus, a temer a Deus, a se esforçar para compreender a vontade do Senhor, a entender que a sua vida não pertence a você mesmo, nem a mim mesmo, nem a cada um de nós, que a nossa vida é uma extensão da graça e do amor de Deus. Então o que que me leva a não amar a Deus, a não obedecer a Deus, a não reverenciar e a não temer a Deus? Só se houver uma ignorância espiritual na minha vida, para que eu possa me comportar desta maneira. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Jesus, depois, no seu ministério terreno, ele pregando, ele disse que os cristãos devam buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque as outras ou as demais coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Como um bom cristão, meus amados irmãos, como um cristão que realmente conhece Deus, na sua
Eu não digo na sua totalidade, porque Deus nós não conhecemos hoje na sua totalidade, mas que pelo menos temos um pouco da plenitude de Deus habitando em nossas vidas. Buscaremos ao Senhor para fazer a vontade do Senhor, porque o conhecimento de Deus nos prepara para os deveres e para os embates da vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É feliz quem abre o coração para que Jesus possa habitar na sua vida. É feliz quem abre a sua vida para que Jesus possa morar de verdade no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Agora, meus amados irmãos, o conhecimento de Deus, glórias ao Senhor, ele é muito glorioso em nossas vidas quando ele é um conhecimento experimental. O que é experimental, irmãos? Glória a Deus. Eu já tive comunhão com Deus. Eu já tive contato com Deus. Eu já passei por algo em minha vida que me leva a abrir o coração para Deus. Conhecimento experimental, conforme nos diz a palavra do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz, queridos, que lá no Antigo Testamento, Israel, ele simpatizava-se com os estrangeiros, porque um dia eles tinham sido estrangeiros também. Glória a Deus. A Bíblia diz que já por um prévio aviso de Deus, Israel passou mais de 400 anos no Egito. O povo de Israel não era egípcio, não sabia de nada do Egito, da cultura do Egito, mas por determinação de Deus, passaram mais de 400 anos lá, e a entrada começou por um homem chamado José, e a Bíblia diz lá em Êxodo 23:9, que Deus falando para eles, também não oprimirás o estrangeiro, ou seja, Israel tinha ordem de Deus, para não oprimir os estrangeiros. Por que Deus disse? Porque vocês também conhecem o coração do estrangeiro, porque vocês mesmos foram estrangeiros um tempo na terra do Egito. Isso chama-se conhecimento experimental. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O que é conhecimento espiritual, irmãos? Você passa por uma experiência e você tem a consciência de que Deus é na sua vida, de que Deus é o Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Escuta, irmãos, nada há de melhor em nossas vidas do que termos uma experiência pessoal com Deus. Chama-se conhecimento espiritual e um conhecimento experimental. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ei, às vezes Deus prova as pessoas, e às vezes Deus faz mais do que nos provar, Ele nos trata. Porque no tratamento de Deus, a gente obtém um conhecimento experimental com Deus. Jó capítulo 42, Jó que era um homem que já temia a Deus, mas durante o seu sofrimento e a aprovação e o tratamento que Deus teve com Jó, ao final do seu livro ele disse assim: eu conhecia Deus, mas eu não conhecia tão bem como eu conheço agora. Ele disse: eu conhecia muito Deus, era mais de ouvir falar sobre Deus. Mas depois do tratamento que eu tive com Deus, os meus olhos próprios viram o Senhor. E o meu conhecimento de Deus agora é um conhecimento experimental. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Conhecimento experimental, meus irmãos, é o que os cristãos atuais estão precisando de ter. Conhecimento experimental com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus, ele libertou um homem do seu ministério terreno, chamado o Gadareno, um homem da cidade de Gadara, que viveu sob espíritos malignos por muito tempo, em uma vida terrível. E depois que ele foi liberto, Jesus disse para ele, Marcos 5,19, disse porém Jesus a ele, não lhe permitiu que ele fosse com ele, porque ele estava pedindo para andar com Jesus no barco ou nas viagens. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Conhecimento experimental aquele homem teve com Jesus. E agora a ordem do Senhor para ele foi: vá contar
tudo que Deus fez na tua vida. Glória a Deus. Ei, meus irmãos, escuta uma coisa nessa noite. Glória a Deus. A vida é cheia de imprevistos, não é? De sofrimentos, de dores, de angústias, de sofrimentos e de problemas. Para o cristão, tudo é aproveitado por Deus. Tudo chama-se escola do amor de Deus. Glória a Jesus. E você, depois que passar por tudo, você vai ter condição de ser um cristão de verdade, dentro do amor de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Lá em João 3, o capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus fala com aquele homem chamado de Nicodemos. Versículo 11 fala Jesus para ele: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Glória a Deus. E ele disse para Nicodemos no versículo 10 do capítulo 3: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Nicodemos era um homem mestre da religiosidade. Ele era mestre da escola rabínica de Jerusalém, mas ele era ignorante a respeito do reino de Deus, do Filho de Deus. Apesar dele ser rabino, ele não conhecia as escrituras, que em vários e vários textos falam de Jesus, falando do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré, que nasceria em Belém. Ou seja, ele não tinha um conhecimento espiritual ou experimental com Jesus. Mas a partir dessa conversa com Jesus, a Bíblia diz que ele teve um coração aberto. Ou ele foi modificado, ou transformado, ou salvo para Jesus, porque nasceu dali o conhecimento que Nicodemos teve com Jesus, porque agora foi um conhecimento experimental. Mas no começo ele não tinha esse conhecimento de Jesus. Meus amados irmãos, o que os cristãos estão precisando nos tempos atuais agora é de termos um conhecimento experimental com o Senhor. Paulo disse em 2 Coríntios 1,4 que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Glória a Jesus. Ei, o que você mais encontra no seu dia a dia é pessoas contando de sofrimento, não é? Dores, sofrimento na vida espiritual, na vida familiar. É comum você ouvir falar de pessoas te contarem, mesmo dentro da igreja, do sofrimento que tem no seu lar, com o seu marido, com o seu filho, com sua esposa, né? Problemas de todas as áreas mais possíveis da vida, problemas de enfermidade do corpo, enfermidade da alma, problemas financeiros, né? Problemas conjugais, sentimentais, problemas jurídicos, enfim, irmãos, a vida é cheia de problemas e de aflições, mas para um cristão de verdade, irmãos, nenhum sofrimento e nenhum problema, ele é perdido por Deus. Você só tem capacidade de ajudar outras pessoas que vão chegar para você contando de lutas. Se você passar por problemas, Deus te consola e você vai ter condição de consolar outras pessoas com a experiência, ou seja, com o conhecimento experimental que você tem através da luta que Deus lhe dá para você vencer todo dia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, nessa noite, não reclame de luta, de problema. Dê glórias a Deus. O ano está se findando. Glória a Deus. Passaram-se muitas lutas entre cada um de nós. Cada um de nós temos as nossas experiências com Deus. Temos o nosso lugar. Não é? Cada um de nós temos a nossa, a nossa dificuldade. Glória a Deus. Você imagina, irmãos? José e Maria tinham consciência absoluta de que Jesus não era um menino comum, não foi fruto do amor, do casamento, do projeto, não foi um filho programado por eles, mas foi programado pelo próprio Deus Pai, que Jesus haveria de nascer de uma virgem. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas nem por isso eles deixaram de fazer com Jesus, ou de Jesus, o que qualquer ser humano tem que fazer: cuidar, dar lugar, fazer o máximo possível. Aqui o texto de Lucas que nós lemos diz que eles enrolaram com panos, né? Colocaram na manjedoura, ou seja, deram a Jesus todos os cuidados necessários, possíveis, porque era Jesus
o Filho de Deus que estava nascendo. Era o presente de Deus, não só para José e Maria, mas para você e para mim e para todos nós nessa noite. Ali era o amor de Deus sendo derramado, era o cumprimento da palavra de Deus sendo explícita. Era o Deus que estava agora se materializando. Era o Deus que estava descendo do céu, pisando na terra, fazendo-se semelhante aos homens, para sofrer o nosso sofrimento, para morrer a nossa morte, para carregar os nossos pecados e para viver a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Você lê na vida de José muitos sofrimentos, muitas angústias, muito trabalho. Glória a Deus. Ei, irmãos, para ter Jesus, para conservar Jesus na sua vida e na minha vida, você tem que ter um coração aberto. Pelo contrário, Jesus não encontrará lugar na estalagem ou na nossa vida ou no nosso coração para fazermos a vontade dele. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. O que é dar lugar para Jesus ou ter lugar para Jesus no nosso coração, queridos irmãos? É a gente não deixar para viver a nossa própria vida, mas deixar-nos fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Quem ama Deus de verdade, irmãos, prioriza reino de Deus, casa de Deus, a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, e não se empolga e não se deixa levar por nada nem por ninguém nesta vida, porque você tem o conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que teve depois na vida terrena e no ministério de Jesus a maior ênfase, né? Pedro certamente foi o apóstolo que foi mais enfático, mais ousado até aquele que também errou mais, mas também se apresentava mais para o trabalho. Ele escreveu 2 cartas. Na segunda ele diz, 1:16, não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo ou seguindo fábulas artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Glorificado seja o Senhor para todos sempre. Ei, meus amados irmãos, o evangelho que o mundo hoje vive e que grande parte dos cristãos praticam hoje é o evangelho artificialmente, como Pedro fala aqui nesse texto. O que é o evangelho artificial, irmão? Ou virtual? Você já ouviu falar do evangelho virtual? Que não é de verdade. Nesse evangelho, Jesus não tem lugar para nascer. Não tem lugar para nascer. O que Pedro está dizendo aqui? Quando nós fizemos, vos saber, quando nós anunciamos, quando nós vivemos, irmãos, o evangelho é o poder de Deus, a vinda de Jesus que está para chegar. Queridos irmãos, Pedro diz assim, nós fizemos isso, foi no poder de Deus, mas os nossos olhos viram a sua majestade. Glória a Deus. Ei, pela fé no nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, você precisa, nós precisamos ver a majestade da presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Não se contempla Jesus, meus amados irmãos, pelos olhos naturais, pelos olhos físicos. Só se pode ver Jesus se for pelos olhos da fé. Só se pode contemplar a majestade de Jesus se for através da unção e na direção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. O conhecimento de Deus em nossas vidas, ele tem que ser o conhecimento divino. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor, meus amados irmãos, nos diz que Jesus só nasce em nossas vidas de verdade se o nosso conhecimento do Senhor, ele for um conhecimento espiritual, experimental e divino. Divino. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Em 1 Coríntios 13:20, Paulo disse, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos, são inúteis. Ei, o mundo está cheio de sabedoria, de homens sábios, de homens tecnologicamente falando, muito altivos, muito grande. Deus chama esse conhecimento, sabe de quê, irmãos? Coisa oca, coisa vã, coisa inútil, que não vale nada.
Ei, escuta uma coisa nessa noite. Se você conhecer a Deus, se o seu conhecimento do Senhor for um conhecimento divino e experimental, você tem muito mais valor para Deus do que o mundo todo, que tende a conhecer a Deus através da sabedoria humana, e Deus chama isso de sabedoria vã. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus conhece o coração humano. Deus sonda o coração humano. Glória a Deus. Deus sabe quem é que realmente dá lugar para o Senhor, e sabe quem é que está dando lugar nessa noite ao Senhor, para que o Senhor possa nascer na sua vida de verdade. Deus sabe qual é a casa onde Jesus está nascendo, ou nasceu, ou vive, ou domina, ou predomina, ou tem prioridade. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Lá no dos profetas, por exemplo, o Senhor já falou através de todos, Jeremias, de Amós, de Sofonias, por exemplo. Sofonias 1:12, Deus disse: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como o vinho deixado sobre a borra, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Ei, irmão, escuta nessa noite. O que tem de gente, e até ditos cristãos, nesses últimos dias do ano, se embriagando, se enfadando no vinho, até ficarem fora de si, e dizendo de uns para os outros: eu não estou nem aí, também o Senhor não faz bem nem faz mal, para Deus não importa com isso. Escuta uma coisa nessa noite, irmãos, Deus se importa sim. Deus se importa com a irreverência, sim. Deus se importa com aqueles os quais não têm lugar na estalagem para ele nascer. Sim, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A questão é que muitas vezes, irmãos, parece que Deus não chega, parece que Deus não opina na vida das pessoas, parece que Deus deixa tudo para lá, parece que Deus não faz bem nem mal, é o que dizia o povo no tempo do profeta Sofonias, mas escuta uma coisa, irmão, escuta uma coisa, não tem jeito. O profeta Amós escreveu no capítulo 9, versículo 3, ainda que se escondam no cume do Carmelo, monte que era alto, buscá-lo-eis, e dali os tirarei, ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Glorificado seja o Senhor para todo sempre. Escuta, irmão, este mundo que está de cabeça para baixo, irreverente, imoral, pejorativo, Jesus disse adúltero, idólatra e pecador, que se esconde de Deus, vírgula, esconde-se de Deus, vírgula. Deus dizia aqui, continua dizendo essa noite, você pode se esconder no fundo do mar. Olha que o fundo do mar é um pouco a luz do ser humano, da nossa visão, irmão. Você imagina se no fundo do mar alguém pode chegar lá, e Deus está dizendo aqui pela palavra, pelo profeta Amós, você pode se esconder no fundo do mar. Eu mando uma víbora, uma cobra, uma serpente ir lá e morder você. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso. Deus conhece tudo e conhece todos. Não teve lugar para Jesus na estalagem, para Jesus nascer ao ponto de ser obrigado, seus pais, levarem para uma manjedoura no meio dos animais para ele nascer. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Mas escuta uma coisa. Deus, a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se escarnece. Por quê? Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai ceifar ou vai colher. Glória a Deus. Tem coisa melhor do que você ter Jesus em sua vida. Não existe coisa melhor do que Jesus poder nascer na sua vida, meus irmãos, e na nossa vida. Glória a Deus. Que nessa noite, nós realmente possamos dar lugar para Jesus. Que Ele nasça mais forte, mais poderoso, mais reverente em nosso coração. E que a gente aprenda nessa noite a dizer para Jesus sim, e a dizer não para o mundo, e a sermos luz deste mundo e sal desta terra,
Porque lá em Romanos 8, 27, Jesus disse, através do apóstolo Paulo, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Há alguém que examina o coração e sabe a intenção do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Glória a Jesus. Não tem coisa mais espetacular do que você saber que Jesus intercede pelos santos, irmãos. Glória a Deus. Se você é santo, se você é servo de Deus, se você é escolhido de Deus, sabe de uma coisa? Que Jesus nessa noite está intercedendo por você e por mim. Louvado para sempre seja o nome dele. Glória a Jesus. Então, que nessa noite Deus nos abençoe. Que o Senhor Jesus, ele realmente nasça no nosso coração, mais uma vez, né? De uma forma reflectível. Que a gente possa amar a sua palavra, amar o seu ídia, amar o seu reino, amar a sua casa, amar a sua obra. E Deus seja louvado e glorificado para todo o sempre, no nome santo de Jesus. Amém? Aplauda Jesus que ele merece nessa noite. Amém? Glória ao Senhor. Curva sua cabeça e ore comigo nessa noite em nome de Jesus. Oremos em nome do Senhor, Deus eterno. Pai querido, queremos louvar o teu nome, Senhor. Te bendizer nessa noite pela oportunidade, pela grata satisfação de nos conduzir à tua casa nessa noite, para celebrar, Senhor, teu nascimento, Senhor, o teu envio na verdade. Senhor, na verdade, no tempo certo, no tempo cumprindo a lei, nascido de mulher. Tua palavra nos diz, Senhor, que tu veio, encarnou-se no ventre de uma virgem chamada Maria, para nos dar a vitória, Senhor, para se fazer com um homem semelhante a nós, para sentir as nossas dores, Senhor. Tu és o Deus que sabe o que é chorar, que sabe o que é sentir dor, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é ser traído, que sabe o que é ser desprezado, Senhor. Tu veio viver a nossa vida, para que agora nós possamos viver a tua vida, Senhor. E não há nada mais glorioso, satisfatório e recompensador de que ter a certeza de que tu nasceu na nossa manjedoura, ou na nossa vida, ou na nossa casa, ou no nosso coração. Obrigado, Senhor, nessa noite. Abençoa o teu povo, Senhor. Aqueles que junto conosco te celebram, aqueles que estão, Senhor, a Deus, distante, mas depois ouvirão tua palavra. Fala e faça coisas grandes, Senhor, nesse dia, que possa haver perdão, reconciliação, cura, Senhor, e que a tua mão estendida possa tocar em vida, Senhor, e que afinal de contas, Senhor, casas se abram, estalagens se abram, vida, Senhor, se entregue a ti, e que, como diz a tua palavra, tu possa achar lugar para nascer na estalagem dos corações dos homens, Senhor, para a tua glória, porque foi isso o teu propósito, foi isso o teu desejo, de vir da terra, Senhor, de vir esta terra perversa, má, pecadora, para nos salvar e para nos resgatar. Nessa noite nós queremos te louvar e te adorar, Pai querido, em o nome do teu Filho Jesus, que viva, que vive e que reina para todos sempre. Quem crê, diga amém e amém, e glória ao Senhor. Aplauda Jesus, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.